Boa noite, professor. Sou o Matheus, vou começar apresentando o nosso trabalho. Nosso grupo é composto por mim, pelo Gabriel Santana e pelo Matheus Eide. Então, nosso projeto é o moinho triturador de gesso barra carbonato de cálcio. Então, fazendo primeiro uma contextualização da escolha do projeto, a gente trabalhou por muito tempo na Milper, e nessa empresa a gente utilizava a madeira do processo para fazer o beneficiamento dela, e uma das etapas do processo era necessário pintar a madeira, só que antes de pintar a madeira, era aplicada uma camada de gesso sobre ela, e essa camada de gesso era aplicada por um balde que ficava derramando gesso em cima da madeira. Então, o gesso que escorria desse balde era escoado para outro balde e era reaproveitado depois. Se por um acaso tivesse gesso em placas, gesso endurecido, não era possível reaproveitar, porque não tem uma pessoa específica para fazer esse trabalho e também não havia um maquinário, um equipamento que pudesse ser usado para fazer esse reaproveitamento. Então, nosso trabalho surge dessa dor de fazer um equipamento que pudesse fazer a moagem do gesso, a trituração do gesso, para que ele possa ser reaproveitado no processo, diminuindo os custos envolvidos no processo. Pode passar, por favor, Gabriel. Bom, a primeira coisa que a gente fez no projeto foi montar a lista de requisitos do cliente, que a gente considerou como sendo nós, pela nossa experiência e pela nossa vivência na empresa, e também em conversa com operadores e pessoas que estavam em direto contato com o processo. Então a gente definiu algumas coisas que eram obrigatórias, ou seja, eram exigências do projeto, e outras que eram desejáveis, coisas que seriam interessantes, mas que não eram cruciais para a execução do projeto. Então, a primeira delas, geometria. A gente pensou em fazer um equipamento pequeno que fosse ergonômico, que pudesse ser usado em pé, sem muita complexidade para o operador poder operar. Em relação à força, torque reduzido, já que esse equipamento não é um equipamento que vai moer um material resistente, é um material extremamente frágil, são placas muito finas. Em relação à energia, o motor orbital. Esse motor orbital era somente um desejo, não era uma exigência. A gente se inspirou nesse motor orbital por outros trabalhos que inspiraram essa nossa máquina. Em relação ao material metálico, que é sim uma exigência do nosso projeto para poder suportar toda a estrutura, e carcaça metálica pintada, que é mais um requisito estético não necessário, essencial ao projeto. Em relação à manutenção, resumidamente, um equipamento que fosse fácil de operar e de fazer manutenção com ferramentas básicas que o pessoal tivesse acesso, e esse é um requisito que a gente considerou desejável, seria interessante que ele fosse simples, né, que a máquina tivesse uma operação e uma manutenção simples. Em relação à montagem e segurança, ter um equipamento que contasse com funil para poder fazer o depósito do material triturado em baldes e também, em relação à segurança, um equipamento adequado à legislação brasileira, NR12. Bom, uma vez que a gente montou a lista de requisitos, sim, esse é o nosso modelo de inspiração. É um modelo para moer plástico, não carbonato, mas é um modelo que serviu de inspiração. Então a gente adaptou ele, né? Nosso projeto é um projeto adaptativo e usou como base esse modelo. Uma vez que a gente montou a lista de requisitos, a gente esboçou o primeiro modelo que a gente tinha do projeto, a primeira ideia que tinha do projeto, que é o croquis, inspirado novamente naquele slide anterior. Depois que a gente montou o esboço e tinha definido, claro, quais eram os requisitos, a gente partiu para realizar a listagem da árvore de funções. Então, a gente listou todos os sistemas que a máquina deveria ter e o que eles fariam. Então, a gente tem o sistema de trituração, que a gente considera como principal, que é para fazer, de fato, a trituração do gesso. O sistema elétrico, que é para fazer o acionamento e o desacionamento da máquina. O sistema de segurança, que é para poder ter as proteções, as grades, tudo que fosse necessário para poder fazer com que o equipamento estivesse adequado à legislação. Estrutural, que é para fazer simplesmente o suporte da estrutura, que a estrutura aguentasse todo o processo principal. E exaustão e coleta para poder fazer uma gestão, digamos, adequada do resíduo gerado durante a moagem do gesso. Depois que a gente tinha em mãos a árvore de funções, a gente pegou esses sistemas e listou um DFME. A gente realizou um DFME para detectar quais seriam os possíveis modos de falha do nosso projeto. Então, para cada sistema, a gente elencou alguns. Então, para o sistema de trituração, a gente elencou bloqueio das lâminas devido a detritos, desalinhamento das lâminas de corte, desgaste das facas e lâminas de corte e quebra nos eixos. A gente considerou a trituração como sendo o principal sistema, já que a função principal da máquina é fazer a trituração do carbonato. Então a gente elaborou um DFMEA bottom-up, inspirado nesse sistema em si, sistema de trituração. Então pode passar, por favor, Gabriel. O DFMEA bottom-up vai pegar só o sistema de trituração e expandir as possíveis falhas desse sistema em maior nível de detalhe, para a gente definir qual o RPN que cada item tem, para a gente poder depois definir quais seriam as ações mais adequadas para mitigar as principais falhas do nosso projeto. Então, as principais falhas que a gente detectou estão listadas no próximo slide. Por favor, Gabriel. E essas falhas são
em relação à tampa, a estrutura do triturador e as engrenagens. Então, o primeiro modo de falha que a gente listou foi em relação à tampa, que seria a vedação da tampa não constar, não conter suficientemente a proliferação do pó no ambiente laboral. Esse é um requisito para pensando na segurança do operador e no processo em si, para que ele fosse seguro, fosse saudável do operador poder realizar a função da máquina. A prevenção para esse modo de falha é o teste prático do sistema antes que a máquina fosse entregue ao cliente como produto final. A gente montou um 5W2H adaptado para poder fazer um plano de ação, para poder mitigar essa falha, para impedir que ela acontecesse. Então, o que? Ajustar o componente. Isso seria feito por nós, né, engenheiro projetista, como alterando as dimensões do software de projeto até que tivesse adequado. E quando? Antes da fabricação do componente. Todas nosso plano de ação se baseia em antes de entregar o produto final ao cliente, né? Então, ou seja, tanto na fabricação quanto antes da montagem. Então, em segundo lugar, a estrutura do triturador, que é para fazer que o principal modo de falha seria a deformação das chapas da estrutura. Novamente, todas as ações pautadas em resolver esse modo de falha antes que fosse entregue ao cliente, e o mesmo para as engrenagens. A gente listou esse plano de ação com base nos RPNs mais críticos. Os RPNs estão listados, né, no nosso trabalho escrito em maior nível de detalhe, mas basicamente a gente listou os que trariam uma maior probabilidade de acontecer, ou que colocariam em risco fator de segurança, ou que teriam um maior impacto no processo, tanto pensando em segurança quanto em operação em si da máquina. Então, boa noite, professor. Partindo agora para a matriz de custos, aqui na matriz de custos a gente já aproveitou para definir qual material a gente utilizaria em cada componente aqui. No caso ali, a gente pode ver que na tampa e no fundo alimentador, por exemplo, a gente utilizou o aço 1020, né? Nas facas do triturador a gente usou o aço inox, né? Ou o SAI 304. E para o resto dos componentes, que é o eixo, a estrutura do triturador, que é a parte que vai ficar o eixo e as facas, e as engrenagens também, a gente utilizou o aço 1045 por ter uma maior resistência. Agora a justificativa ali do que porque a gente usou o único componente que foi a faca do triturador, o aço inox, né, que é um aço mais barato e, enfim, ele tem uma resistência menor também, é porque justamente ele tem um menor custo. Então, como a faca do triturador provavelmente vai ser um componente que vai ser de troca mais frequente, então a gente precisa ter um material de menor custo. Além disso, como o carbonato de cálcio, ele também tem uma composição que ele tem umidade, né, dentro desse processo. Então, o aço, né, ele pode corroer ou pode apresentar aí uma degradação química por conta da presença da umidade nesse material. Então, é bem importante a gente fazer essa escolha. Agora, já partindo para a matriz de custos em si, dos valores que a gente encontrou, então a gente elencou a quantidade de itens, né, que deveria ter por componente. O preço a gente pegou, se fosse chapa ou taruco que a gente precisasse usinar, a gente colocou o preço médio dos fornecedores, então a gente tentou procurar entre dois ou três na internet, colocou um acréscimo de 15%, porque o valor da internet pode diferir do fornecedor que a gente tem aqui mais perto da cidade ou localmente, enfim. E com isso a gente fez uma média que daria por quilo, né, do material, seja no aço 1020 ou 1045 ou do aço inox, enfim. E com isso a gente pegou a massa que a gente tinha lá no software que o Gabriel já vai mostrar pra gente. Então com essa massa a gente conseguiu fazer esse múltiplo, então a gente pegou quanto que era o quilo do material, quanto que pesava o material lá no software, fizemos uma estimativa, fizemos esse múltiplo e a gente chegou no valor de R$ 3.400. Aqui a gente também inseriu o motor redutor, que é o motor responsável para a gente, para gerar o nosso torque, que vai fazer todo esse movimento de trituração. Bom, professor, primeiramente, boa noite. Assim como o Matheus comentou, vou apresentar aqui agora um pouco sobre a questão da modelagem 3D. Mesmo o nosso projeto sendo o foco principal agora no momento, a parte da trituração em si, que no caso é esse componente em específico que eu apontei. Aí, assim como o Matheus comentou algumas coisas das listas e requisitos que tinha no nosso projeto, então comentar um pouco, principalmente deles, a parte do motor, que não necessariamente a gente utilizou como em específico motor orbital, a gente acabou utilizando um motor redutor com uma velocidade um pouco mais reduzida para não gerar tanto pó, tanto levantamento do micropó na atmosfera. É um motor redutor de 1 cavalo. Outros pontos também que existe de ergonomia, já é visto que no mercado muitos trituradores não vêm com alguma plataforma ou alguma estrutura para o operador conseguir trabalhar de uma forma mais ergonômica que não atrapalhe
a questões de postura do mesmo. Então, a gente optou por fazer uma parte estrutural dela, facilitando a operação o trabalho do operador em si. Outros pontos também, como a adição de uma tampa e um funil de alimentação para facilitar a entrada de material e também que com o fechamento dessa tampa o operador não tem acesso durante a operação do processo. Então, mesmo com a máquina ligada, a tampa impede que o operador consiga acessar e ocasionalmente ocorrendo algum tipo de ferimento ou até mesmo amputação do membro. E também por questões de geração do micropó, já que o material e o produto que está sendo utilizado no processo é o carbonato de cálcio ou o gesso, quando ele é quebrado, acaba gerando um pouco de micropó ou até mesmo pó na atmosfera, que o mesmo pode ser coletado através de um sistema de filtro manga e ciclone, e que mesmo esse pó não sendo necessariamente o principal objetivo do nosso projeto, ele ainda pode ser utilizado como produto para ser reutilizado no processo de pintura na empresa. Como eu comentei também em relação a isso, então, o nosso foco principal no nosso trabalho é a parte da trituração, o melhoramento e as adaptações nos sistemas de trituração que já existem no mercado. Então, com base nisso, a gente fez a parte de detalhamento técnico desse triturador. Então, aqui é possível ver as listagens, como, por exemplo, as questões da tampa, que impede o operador de acessar e também o acúmulo, a sublimação desse pó na atmosfera, o funil de alimentação, a parte da trituração aqui embaixo, com toda a estrutura que acopla a parte da trituração, os eixos e também algumas capas de proteções. Por exemplo, não só a tampa, ela pode atuar também como uma proteção, mas também aqui a parte onde fica o engrenamento, que faz a transmissão do torque no eixo, que faz a transmissão de energia das facas para fazer a quebra do material. Também é visto na parte de detalhamento que a gente colocou algumas informações, não só a quantidade do material que em específico a gente vai adquirir, que no caso foi contabilizado no orçamento, mas também algumas peças, se ela vai ser de forma comprada, adquirida, ou até mesmo vai ter que ser comprado o material bruto para depois, posteriormente, fazer a parte de fabricação, que no caso, aqui também já é uma parte específica do nosso trabalho, né, que é a parte da trituração em si, que é todo esse componente, tanto a parte do funil quanto a parte da tampa, parte de algumas proteções, por exemplo, a proteção aqui do engrenamento, e também com o foco principal, como o Matheus comentou, a parte das facas. Então a gente fez um melhoramento das facas que a gente usou como inspiração no outro projeto, tendo visto que no projeto só tinha somente 3 pontas de dentes aqui nessa faca, a gente aumentou a quantidade e também redimensionou um pouco a angulação para facilitar a quebra do material durante a operação. E como eu disse, na questão do processo de fabricação, então listando algum deles, seria a principais deles a parte de fresamento e furação, então as chapas e estrutura do triturador, a parte de cortes, então as chapas do funil e a tampa, e também as facas são feitas tanto por cortes ou por laser, ou até mesmo por cortes ou algum outro tipo de processo. A parte de torneamento e fresagem, então mais específico a parte dos eixos e as buchas. A parte de solda, as chapas do funil e também a tampa. Parte de conformação e dobramento, então anteriormente a parte de solda é feita a parte de conformação e dobramento das chapas, para daí fazer as soldas necessárias. E por fim, por questões de proteção contra possíveis ferrugens, a parte da máquina em si, não só em questões de estética, pinturas tanto nas proteções de engrenagem, chapas do funil, tampa e estrutura do triturador. Bom, então agora partindo aqui para manutenção, a gente pode ver que, primeiro, a tampa, o funil alimentador e a estrutura do triturador, a manutenção que seria feita seria uma verificação por inspeção visual mensalmente. Então, aqui a gente faria mais uma manutenção corretiva caso houvesse alguma degradação do material. Então, ali o operador que for fazer, ou o manutentor, enfim, que for fazer essa inspeção, ele pode identificar se tem a presença de corrosão ou fissura. Importante destacar aqui que o carbonato de cálcio, ele tem, como eu disse anteriormente, ele tem umidade em sua composição. Então, por se tratar de componentes metálicos, pode ser que ocorra a corrosão durante a atividade desse processo. Então, é bem importante que haja periodicamente, como a gente colocou aqui mensalmente pelo menos, essa visualização. Partindo agora para as facas trituradoras, então a gente deve fazer uma inspeção visual, além de fazer a afiação, né, semanalmente, porque como entra em contato com muito material, pode acabar perdendo corte ali a ferramenta e prejudicando a performance da máquina, assim como o material que a gente utilizou, né? Como o aço inox ele é um aço um pouco mais maleável, ele é um pouco de menor resistência do que os outros, então pode acontecer de a gente degradar esse material antes do tempo, que seria a troca estimada que a gente estimou aqui em 1 ano mais ou menos. E agora partindo para o eixo em engrenagens, aí sim a gente poderia entrar com uma manutenção preditiva, em que a gente poderia fazer a análise, né? Volta só um pouquinho, Gabriel, por favor.
Obrigado. A gente pode fazer, pela análise de vibração, a gente pode encontrar possíveis falhas como desalinhamento, desbalanceamento ou quebra do eixo, enfim, falhas de rolamentos que são bem comuns em máquinas rotativas, como é o nosso exemplo aqui. Então, com a análise de vibração, a gente pode entrar com essa manutenção preditiva, e também a gente pode utilizar sensores no mercado que monitoram isso em tempo real. Então, a gente estaria fazendo uma boa manutenção nessa parte, que seria a parte mais importante do nosso sistema. Agora partindo aqui para os cálculos que a gente fez, primeiro a gente fez aqui o cálculo da nossa engrenagem, né? Ali está a força de corte, mas na verdade é o cálculo da engrenagem, tá? Da tensão ágma. O que seria isso? A gente pega vários fatores, né, que são múltiplos, e a gente encontra a tensão ágma ali da nossa engrenagem, que no caso é de 22,18 megapascal. A gente vê que não é uma tensão tão grande para o nosso sistema, então a gente vê que não prejudicaria precocemente a nossa ferramenta. Pode passar, Gabriel? Agora, o cálculo para tensão dos materiais, então, como eu disse anteriormente, a gente elencou 4 principais materiais, que é o aço inox, 1010, 1020, 1045. A gente pegou as tensões desses materiais lá no MATLAB. A gente viu que a força aplicada, a gente encontrou em um artigo que do carbonato de cálcio a força máxima, a tensão máxima do material é de 10,5 megapascal. Então, com isso, a gente fazendo essa equação e achando o fator de segurança, a gente acha que todos os materiais que a gente colocar eles têm um fator de segurança elevado, então não prejudicaria a execução do nosso sistema por degradação do material, se fosse no caso da tensão em relação à tensão do nosso material que a gente está moendo. E agora sim, chegando para a força de corte, então para fazer a nossa força de corte, a gente encontra o primeiro torque da nossa máquina, então a gente usa a primeira equação ali, que é 30 vezes a potência dividido por π e a rotação. Então a gente achou o torque ali de 4,1 Nm, né, utilizando o motor de 1 cavalo com 1.715 de rotação nominal. E pegando o diâmetro da ferramenta, que no caso seria o diâmetro da nossa faca de corte, né, no caso, a gente encontraria ali que a força de corte 45,5 newtons seria necessários para a gente conseguir moer esse material de forma correta e entregando ela na granulometria ideal que a gente precisaria para esse sistema. Aqui, só mais uma coisa também para comprovar, a gente fez a simulação, a gente colocou aqui no mesmo 10,5 megapascal aqui, só que a gente transformou em quilograma-força, fez a simulação e a gente chegou num fator de segurança de mais ou menos 12,43 em relação ao que a gente precisaria. Então a gente vê que o nosso projeto está bem adequado e a gente otimizou essa faca que no caso era diferente no processo de referência. Bom, finalizando aqui agora a nossa apresentação, então falando um pouco sobre a conclusão do nosso trabalho, assim como eu usei como base mais ou menos o que estava no relatório, então falando sobre os principais resultados e o alcance dos objetivos. Então, uma parte que a gente viu nos resultados foi a melhoria nas facas, juntamente com as análises e cálculos descritos, assim como o Matheus comentou anteriormente. A otimização nos materiais escolhidos como chapas, barras redondas, dobradiças, etc. Então, a gente conseguiu fazer uma análise mais específica para reduzir não só custos, mas também um pouco do peso da estrutura em relação à escolha dos materiais, principalmente na questão das espessuras. E, por fim, a adição da tampa de segurança como forma de proteger não só o operador de acessar o lugar onde está sendo feita a trituração, mas também a sublimação do pó, do micropó no ambiente. Conclusões significativas, então, a aplicação de conceitos já estudados, como o desenvolvimento do projeto de máquinas, que no caso, nosso projeto é um projeto adaptativo, a importância de analisar quesitos de segurança de máquinas e equipamentos, e, por fim, a adaptação em si do maquinário para esse processo específico, saindo de um processo de trituração de rejeitos de impressão 3D para trituração de carbonato de cálcio. As limitações, então, assim como o Matheus comentou, que foi a dificuldade de encontrar os preços de fornecedores na internet, tendo em vista que alguns exigem que seja entrado em contato, e algumas complexidades nos cálculos de análise, tendo em vista que as estruturas que a gente está analisando não são estruturas muito regulares, são algumas estruturas um pouco complexas. E algumas recomendações para trabalhos futuros, então análise mais profunda do sistema de segurança do triturador, que é um ponto também muito importante para se analisar, quesitos de material particulado emitido, então quesitos de avaliar se há realmente a necessidade da utilização do filtro mango no processo para filtrar esse ar. E, por fim, a questão da estrutura, tendo em vista que o próprio triturador ele tem um peso de mais de 140 kg, então avaliar se realmente a estrutura utilizada no processo ela está de acordo com aquilo que está sendo utilizado. Então, essa é a nossa apresentação. Muito obrigado pela atenção, professor. Qualquer coisa, a gente está aqui para sanar qualquer tipo de dúvida.